Isso é algo tão óbvio que até o mundão aí fora, até o pagão, né, até aquele que não conhece a palavra de Deus, sabe, né? Todo mundo até fala, mente vazia, oficina de Satanás. Conhece esse provérbio? Não sei se tem aí lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente usa, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Então até que quando você vai na Bíblia, todas as passagens, quando alguém é convocado, Deus chama Gideão, Gideão está lá ralando. Deus chama Pedro, os apóstolos estão lá pescando. Sempre que Deus chama alguém, esse alguém estava em alguma atividade. Ele estava trabalhando. Sempre que Satanás convoca alguém, é um vagabundo. Ele estava lá na esquina fumando maconha, ele estava lá sem fazer nada, ele estava olhando a mulherada passar, é um vagabundo, é os filhos de Belial, já notou? Sempre que Satanás convoca alguém para um serviço, é alguém que estava à toa. Por isso que nós temos esse ditado, mente vazia, oficina de Satanás. As coisas piores acontecem quando você não fora do Espírito Santo, evidentemente, que o Espírito Santo ele mesmo inspirou o livro de Eclesiastes. Ele fala que tem tempo para isso, tem tempo para aquilo outro, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo outro. Então existem os momentos de descanso que Deus quer que você descanse, mas existem os momentos de atividade que Deus quer que você esteja em atividade. Não estou falando aqui que ficar à toa ou descansar seja pecado. Mas quando você está descansando no momento, quando Deus falou para você trabalhar, ou quando você está trabalhando no momento que Deus falou para você descansar, aí você está entrando num processo de equívoco. O Davi, ele aprontou lá para Batseba justo na época que ele devia estar guerreando. Todo mundo conhece a passagem. Então, a área de ação principal de Satanás é a nossa mente. Você tem um lugar onde ele trabalha, onde que ele prioriza os ataques dele, é o nosso pensamento. É aquilo que está ocupando a nossa mente. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Está sem lugar para sentar ali do lado da mata lá. Diz o seguinte, vamos ler o 10 também. Na realidade, quando eu estava lá no Ponte de 11 esperando o Rafa, eu até aproveitei e li todo o contexto, eu li o primeiro e o segundo capítulo aqui. E o contexto desse versículo que nós vamos ler é uma questão de que alguém tinha ofendido alguém dentro da igreja e Paulo está falando, eu já estou passando tanta coisa no meu ministério, eu já sofro tanto, e eu queria chegar aí na igreja de Corinto e ter um motivo de alegria. Eu queria um momento de festa, não um momento de punição, um momento da gente estar aquele climão na igreja, né? É porque aqui na igreja é uma igreja muito light, né? Nós expressionistas graciosos, nós somos muito light. Aqui, graças a Deus, eu já não tenho esse tipo de problema, mas como eu já fui da igreja do Evangelho Circular, eu já fui na igreja em que o pastor expunha publicamente. É porque esse irmão aqui estava pecando e falava qual era o pecado do lugar, e se instituía um tribunal, todo mundo falava, é culpado, devemos linchá-lo, 30 açoites. Então era um climão, era uma coisa totalmente fora do espírito, é uma coisa muito esquisita. As igrejas que agem assim, e existem igrejas muito legalistas. Então o contexto aqui desse versículo de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, é um contexto em que Paulo falou, eu estou passando por tanta coisa, eu queria chegar aí na igreja e ficar numa boa. Então vocês resolvem logo essa questão com esse irmão que está pisando na bola, para chegar aí a gente poder trocar alegria, não vou ficar trocando tristeza não. Aliás, o meu conselho é que vocês perdoem, entrem em comum acordo, perdoem o rapaz, façam tudo na presença de Cristo, para a gente poder resolver essa questão e Satanás não ter vantagem sobre nós. Então os irmãos prestem atenção que as três partículas nos dois versículos chave é presença de Cristo, duas partículas, né? É presença de Cristo e desígnio, né? Então 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Dentro desse contexto, se vocês perdoarem, eu perdoo também. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Grifo aí.
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando Satanás te engana, ele está alcançando vantagem. Essa doutrina, esse versículo, a explicação desse versículo, a exegese desse versículo, muito nos foi ensinada pelo antigo pastor, você lembra? Ele falava muito, acho que até aprendido com o pastor Estilo, ele nos falou isso milhares de vezes na escola dominical, no Instituto Bíblico, nas pregações dele, que a palavra desígnio aqui são planos cuidadosamente elaborados. Você lembra que ele falava? Ele lembra? Você dormia naquela época também. Ele falava muito, são planos cuidadosamente elaborados. A palavra no grego ela tem a ver com extensão, direção e conteúdo. Ele até falava das fichas, dos Sim. assuntos da... Ele ilustrava como se Satanás tivesse um fichário com todos os dados. Ele realmente coleciona informações a nosso respeito. Satanás trabalha principalmente com informação. Não tenha dúvidas de que ele tem um plano detalhadíssimo, minucioso. A palavra desígnio é um plano cuidadosamente elaborado. É algo feito com capricho para te matar, te roubar e te destruir. É porque a gente é muito panguá. Conhece a palavra panguá? Muito abobado, muito full que é tolo. A gente é muito tolo. A gente... até lá no ponto, esperando o Rafa, foi o último. Quando... Oi? Não, eu tenho o Cherokee aqui. O Cherokee não, o imprimidinho. Eu não, porque agora você me falou e eu vim pra cá. Pensando a respeito dessa situação do crente sem noção, e a gente, por mais noção que tenha, a gente nunca vai ter o tanto de noção necessário. Porque a gente tem que estar sempre dependendo do Espírito Santo. E a forma como Satanás trabalha, muito focada, muito concentrada, muito meticuloso, com planos elaborados, muito cuidadosamente elaborados, detalhados. Ele sabe a respeito das... O caso Augusto me perguntou há 2 semanas, Satanás leu o nosso pensamento? Não, Satanás não leu o nosso pensamento. Mas nenhuma criatura no universo tem o poder de ler o pensamento uma da outra. A única pessoa que julga, que analisa e que escrutina e que esquadrinha mentes e rins, corações, é Deus. É o único ser no universo que tem o direito de te penetrar, de saber o que você está pensando. Satanás, nenhuma criatura é dado isso, porque isso fere a nossa individualidade, seja outro assunto dentro de antropologia versus angelologia. Mas pode crer que Satanás não sabe o que você está pensando. Ele faz uma análise, ele avalia a forma como você se comporta, o histórico das suas preferências, e ele sabe como otimizar o ataque dele para alcançar maior vantagem, né, para poder, usando aqui o texto. Aí que ele tenta alcançar a vantagem. Aí, pensando a respeito disso, eu me lembrei a forma como Satanás se comporta, muito astuto, muito minucioso, muito focado, muito concentrado, muito detalhado, muito cuidadoso, e a forma como o crente que acha que está de férias, que não tem noção da guerra espiritual que nós estamos envolvidos, ou tem a informação, como nós temos, que nós já até estudamos isso, acho que o ano passado, mas não usa. A gente anotou no papelzinho, guardou e vai ficar na gaveta lá mais 20 anos e a gente não faz uso daquela informação. Sendo que o que o Espírito Santo nos dá é para a nossa salvação. É para você desembolar o negócio. Eu me lembrei, em 1981, eu fui lá para São Paulo assistir um show do Queen. Lembra quando o Queen teve aqui no Brasil? Eu nem era nascido de novo, faltava... Eu ia falar do Sérgio Reis, esse pessoal, eu lembro disso. Aí eu fui lá ver... Aí eu cheguei em São Paulo, aquele mineiro bobão, né? O crente bobão. Você chega lá em São Paulo, você tá naquela... Primeira vez, eu até me perdi lá. Falei, eu vou me perder na cidade, andei 2 quarteirões, fiquei perdido. Eles falam assim, cuidado, São Paulo é fácil você ficar perdido. Eu tava lá no centrão, lá naquele lugar.
Eu cheguei lá, falei, tinha 18 anos, achava que era dono do mundo. 18 anos você pensa que é Deus, né? Nada de pensa. Cheguei lá, primeiro assim, com 3 minutos que eu pisei em São Paulo, eu fui roubado. Não. Levar seu ingresso. Já fiquei lá com fome, sem dinheiro, só com o ingresso do show. Nossa. Por quê? O mineirão bobão, ele chega lá todo sumpão. Uma porta aberta para ladrão, né? O paulista, macaco velho, já focado, concentrado, já tem as manhas da cidade, tudo, ele já tá numa vibe de atividade, mó concentrador, no que bate, eu falo, não. Dá até dó roubar um cara desse, mas eu vou roubar assim mesmo. Porque vê um trouxa, um bobo descendo lá assim, igual um. Que dá, tô vendo um som. Pedido pra ser roubado. Conjunto, né? Assim, você pisa, o cara tá. Ele já tá tão prático, tão ágil, tão focado, tão concentrado no que ele tem que fazer e ele sabe fazer, que ele só chegou, pum, tchau. E já foi. Eu fiquei. O que aconteceu? Então. Satanás, ele é um cara desse, ele sabe exatamente o que ele quer e está focado e ele sabe como ele vai fazer. E a gente fica aí, dando espaço, panguando, com bobão, Dando brecha. achando, dando brecha para ter vantagem com os desígnios dele. Achando que a coisa acontece assim, né? Nascer de novo, que lindo. Mas você já nasce... Você, como é que eu vou usar a palavra? Eu não posso usar parido. Você é dado à luz, você é iluminado pela sua mãe em plena guerra. É porque eu usei quinta-feira aqui, falando, não use essa palavra, use dar à luz. Que pare animal. Então você é iluminado, você é dado à luzado em plena guerra. A Marta tem a palavra científica para isso, né? Não é parir, é animal que pare, né, Marta? Imagina uma mãe dando à luz lá em plena Segunda Guerra Mundial, o soldado todo avançando, mina, granada, avião passando e a mamãe dando à luz lá, no meio da lama. É isso que acontece. Quando alguém nasce de novo, você prega o evangelho lá na Praça 7, o que tem de demônio ali, o que tem de entidade espiritual muito desinteressada naquilo que está acontecendo, a fim de despromover e de destruir tudo que está acontecendo ali, porque aquilo é um avanço contra ele. Você no Espírito pregar o Evangelho, obedecer a palavra da verdade, obedecer o comando de Cristo de ir, aquilo tudo está na contramão de Satanás. Então ele trabalha de toda quem a gente que está na atividade já sabe tudo o que acontece ali, né? Aparece doido de todo tipo, todas as formas de oposição. Isso é a prioridade de Satanás, a neutralizar a ação do crente cheio do Espírito Santo. Então, quando alguém nasce de novo, é como alguém dado a luzado, né, em pleno campo de batalha. Eu já até citei para o pastor Geraldo que a gente tem que dar um jeito de ter logo uma igreja no centro para poder acolher os recém-convertidos, porque eu li uma certa vez em um certo livro que quando você prega o evangelho, alguém nasce de novo e você não discipula essa pessoa, você não recolhe essa pessoa para ensinar os primórdios do evangelho e como andar com Deus, etc. Você está literalmente abandonando uma criança na mão de Satanás. Ele dali ele pode fazer o que ele quiser, com muita misericórdia e graça de Deus, que essa criança ainda vai sobreviver. Ele não vai desnascer de novo, mas ele pode ser conduzido para uma forma de engano, uma seita, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. O mesmo Jesus que falou isso para todo mundo pregar o evangelho, ele também falou, fazer discípulo. Então uma coisa complementa a outra. Então, Satanás, ele não apenas ele trabalha de forma, os desígnios são cuidadosamente elaborados, mas eu já falei isso aqui também, mas ele trabalha full time. Ele tenta vencer o crente pelo cansaço. Ele tenta vencer pelo cansaço. Nós aprendemos através lá da tentação de Cristo no deserto por Satanás, transforma essa pedra em pão, é que ele vem, faz uma tentativa, não é bem sucedida, ele se retira, aí ele espera um momento mais oportuno, ele vem, tenta de novo,
aí ele não obtém vantagem, não obtém sucesso, ele se retira. Me aguarde. Aí ele volta, tenta de novo. Como é? Chama reforços. Chama reforço. Ele fica insistindo. Ele tenta te ganhar pelo cansaço. Uma hora cola. Um momento, sei lá, que você tá panguado, tá rebelde, tá decepcionado, tá iludido, sei lá. Ele vem, pam, joga a flechinha dele e a coisa funciona. Ele sempre vai estar te bombardeando intensamente e constantemente. E sem contar que para isso ele conta com o cosmos. Eu estava conversando a respeito disso com o Rafa. Ele já tem todo um sistema, uma estrutura montada. O cosmos é esse sistema de coisas no qual nós vivemos. É o mundo. É a palavra traduzida por mundo. O Scofield até fala nas notinhas da Bíblia dele que é um sistema que é regido por inveja, por cobiça, por competição, por morte, por tudo aquilo de lixo que o ser humano consegue produzir. Sem contar que, além dos ataques concentrados, meticulosos, cuidadosos que ele implementa com a ajuda das suas hostes, que nós vamos reestudar, ele ainda conta com a ajuda do cosmos. É o antialérgico, né? Tem que tomar um copão de café. Ele ainda conta com a ajuda do cosmos. O cosmos fala, mas não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, 2 ou 3 fala isso. Ou seja, ele tenta te prensar e te dar a forma dele. Te conformar, te dar a forma dele. Sem contar que ele conta com o cosmos, com as suas modas, com as suas piadas, com as suas gírias, com as suas tendências, com as suas opiniões. Aí tem aquela opinião filtrada e manipulada que tem no jornal, tem aquelas coisinhas que eles ensinam nos programas de humor, tem aquelas coisinhas que eles te ensinam nas novelas, aí vai, tem todo o cosmos, todo o sistema está montado para dar manutenção para o perdido e para tentar levar o crente para o desvio de propósito, o engano. Oi. Eu acho que o mais sutil é o engano da mente, como você está falando na página 25. Você vai falar sobre isso? Nós vamos falar longamente sobre isso. Porque a intenção do Satanás não é só o desvio da função, mas é te deixar na função e com a mente desviada. Sim. Certo? O desvio começa pela mente e se estende a todas as outras áreas. Tipo, se você conquistar o comando central, os soldados acompanham. Se ele conseguir conquistar a sua mente, as suas ações, a sua forma de agir, as suas emoções, tudo vai acompanhar aquela decisão errada que você tomou. É porque eu acho que esse é o pior e mais sutil. Quando o engano é esse que está fazendo a vontade de Deus no engano. Sim. É o que eu chamei de engano marciano semana passada. Porque nós vamos ver esses três tipos de engano. O engano ignorante, o engano marciano e o me engana que eu gosto. Natural. O pior de todos realmente é aquele que você acha que está fazendo a vontade dele. Uma parte esmagadora da igreja está nesse engano. Está envolvido com atividades, está envolvido com o clube social, está envolvido com coisas e etc, etc, achando que aquilo é de Deus e aquilo não é de Deus. Mas nós vamos gastar umas 2 semanas só nesse tópico aí que você levantou. Eu pensei que era só 4 domingos. Oi? Eu pensei que era só 4 domingos. Esse estudo? Não. Eu não sei. Eu tenho material aqui para pelo já uns 2 meses. Não, tá perdendo. Mas nós vamos entrar nessa questão da mente, do controle do pensamento, que é realmente o principal. Mas tem outros controles. Mas nós vamos começar pelo pensamento. Por exemplo, em 1 Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1, desde Timóteo é fantástico. Já começou a ler o Tu, porém? É bom, né? Eu estou relendo um livreto que eu li há 20, 30 anos atrás, do John Stott, já vou falar,
chama Tu, porém, é um estudo de 1 Timóteo. É ótimo, ele não é profundo e nem superficial, ele é médio. Diz o seguinte, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns se afastarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns vão se afastar da fé. Então, quando esse versículo no grego fala o Espírito afirma expressamente, esse expressamente no grego quer dizer que isso aqui é igual a brincadeira que eu faço aqui. Está na hora de passar o lumicolo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é para ficar frisado, para ficar guardado. Isso aqui é algo que eu estou me esforçando para comunicar e vocês têm que se esforçar para aprender, para memorizar, para guardar. Isso é uma questão de sobrevivência. O Espírito afirma expressamente, é algo importante. Algo que tem que ser grifado. Alguns apostatarão, se afastarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. A palavra enganador, planóis, né, no grego, significa vaguear, perambular. Como diz na terra do pastor Geraldo, ficar bestando. Lá não usa essa expressão, não? Usa. Lá os parentes da minha mãe, foi quando você tá à toa, eu falei, ei primo, o que você tá fazendo? Tô bestando. Tô à toa. Tô bestando. Tô vagueando. Não tem nada a fazer. Né? Tô à toa. Esse é o plano de Satanás através dos seus demônios, dos espíritos enganadores, para nossa mente. Deixar ela passear. Deixar ela vaguear. Né? Os espíritos enganadores, eles promovem um engano, lançam dardos, jogam pensamentos, fazendo o crente perambular nos seus pensamentos. E quando você permite que a sua mente fique perambulante, bestante, vagueante, Abestada? eu estive até pensando nisso outro dia. O pastor Geraldo, há 2 ou 3 semanas atrás, quando foi dado o primeiro estudo aqui de engano, ele falou a respeito de uma conexão com Deus. De como nós mantemos a nossa conexão com Deus. Como é que a gente fica ligado. É porque ele tomou antialérgico. Ele deu 839 espirros aqui, aí a mãe dele falou, vai beber seu antialérgico, meu filho, beber vai estar aí dormindo. Sem contar que é genético, né? Aí eu estava lá meditando a respeito dessas questões. Conectado. Da conexão. Deus, Jesus Cristo, através do seu Espírito, o Espírito Santo, mora em nós. Ele nos habita, ele nos cela, etc. Ele quer fazer uso de nós. Ele é o Senhor, nós somos os seus serviçais, os seus escravos. E Deus trabalha através da igreja. Ele não tem outro plano, ele trabalha através da igreja. Então ele precisa de nós. Lembra quando eu pedi para destacar na presença de Cristo? Lá no versículo 10 de 2 Coríntios 2. Esse na presença de Cristo, eu gosto muito daquele livro de devocional, Tudo para Ele. Né? Até acompanho lá no meu. Ele é ótimo. É profundo. O que eu gosto, o que eu gosto nele é porque ele sempre está te chamando a focar em Cristo. Tem um outro que eu estava lendo, ele é muito chato. Agora eu esqueci o nome dele. Mananciais no deserto, tô sofrendo tanto. É chato. É autoajuda. O cara só fala em dói, ai, ai, ai. Não, o Tudo para Ele, ele tá sempre te chamando assim, presta atenção, o foco é Cristo. Ele teve um mês em que ele teve uma sequência de versículos, olhai para mim e vivei, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja,
A Bíblia, em especial no Novo Testamento, está sempre chamando o crente para olhar para Cristo. Para olhar para Cristo. Esse é o segredo do sucesso, olhar para Jesus. Teve uma época, acho que eu cheguei a comentar isso com a Elaine, ou na escola dominical, com alguém, eu não conseguia entender, assim, lá no íntimo, né, sendo Deus Todo-Poderoso e juiz de tudo, eu pensava assim, que ministério chato. O ministério do serafim. O serafim é uma palavra que significa ardente, aquele que é consumido por aquilo que está envolvido, né? Algo intenso. A melhor tradução para serafim seria intenso, brilhando de intenso, queimando, né? O serafim, ele foi criado há sei lá quantos milhares de anos, quantos milhões de anos, e vai existir pelo resto da eternidade. E ele só tem uma função, ficar falando K2, K2, K2. Você lembra que eu comentei isso? Que ministério chato deve ser isso. Eu ficava pensando. Já pensou você passar a sua vida inteirinha falando santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra. E isso já tem alguns milhares de anos que eles vão fazer por alguns trilhões de anos. Eu vou ficar, toda a existência deles é só para ficar falando santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Nossa, esse ministério aí é muito chato. Você só tem uma tarefa, uma função, você passa toda a sua existência eterna executando essa função. Aí essa semana minha ficha caiu, porque são questionamentos que você joga com o Espírito Santo, ele às vezes demora, ele espera se amadurecer, mas te responde. Lendo esse devocional de um dia específico lá do para ele, uma parte onde ele fala assim, ó, o homem só se realiza quando ele olha para Jesus. Quando ele focaliza Jesus. Porque nós fomos criados para isso. O propósito do homem, Deus criou o homem para ficar olhando para ele. O único propósito da existência da humanidade é contemplar Deus. Só. Eu falei, então é um ministério paralelo ou parecido com o do serafim. O do serafim é proclamar a glória de Deus. E o do homem é contemplar a glória de Deus, é ficar contemplando. É o único momento nas nossas vidas, até poucos, né? Quando as coisas dão certo e funcionam, e quando tudo vai bem, e quando a gente se sente realizado, são os momentos que você está olhando para Jesus. Você tirou o olho dele, é igual Pedro lá no mar, você começa a afundar. Tem problema, como dizer mãe, né? Dá problema. Tirou o olho de Jesus, você saiu do seu propósito. A finalidade para o qual você foi criado já está desviada de função. Então nós temos, por isso que tem que ser na presença de Cristo, Paulo exortando, que a coisa tinha que acontecer, porque senão você já está dando espaço para Satanás ter vantagem. Se você perder a conexão, tirar o olho de Jesus, o propósito de Lúcifer, do querubim original, era algum propósito relacionado a um link com Deus também. Se não é contemplar Deus como é o propósito do homem, se não é proclamar a santidade de Deus como é a do serafim, a do querubim, ele lá nós já estudamos, era ligado ao ministério de louvor, era louvar a glória de Deus. E ele decidiu, não vou olhar mais, eu quero olhar para mim. Ele se olhou, ele saiu da função dele, tirou o olho, problema. O querubim teve problema com isso, ele passou a se olhar. Aí a gente começa a olhar um monte de coisa. A nossa mente, o ideal é que ela esteja disponibilizada para o uso do Espírito Santo full time. Porque ele nos ataca full time. Um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, uma década que você sai desse foco, Satanás está trabalhando. Você fez uma escolha. Saio da área de atuação de Jesus Cristo, entro na área de atuação de Satanás. A gente sabe que só existe duas opções. O Espírito Santo ele precisa do seu foco, da sua atenção, da sua concentração. Ele quer lembrar alguém por quem você vai interceder. Ele quer que você medite na palavra para a sua própria edificação, para o seu próprio crescimento. Ele quer que você medite na palavra para o que você vai falar na escola dominical, para o que você vai comentar com o irmão, que vai ajudar o irmão, que vai salvar o irmão. Ele é Senhor, ele é Cúrios, ele sabe o que ele está fazendo. Então ele precisa da sua disponibilidade. Aí Satanás fica fazendo com que sua mente vagueie. Então, infelizmente, nós deixamos que o engano ocupe a nossa mente. A gente ocupa a nossa mente com um monte de porcaria
e o link fica interrompido. O Espírito Santo, casamento, tá ocupado. Ele tá lá olhando, nossa, que bela de criatura de Jeová passando aqui, hein? Nossa, que gorda, feia, horrorosa. Nossa, que cara chato. Nossa, que cara feio. Você fica julgando, criticando, apreciando. E ô, casamento, precisa falar com você, e você tá lá, enganado. Igual um vagabundo. E o pior é que muitas vezes você acha que você tá certo. Não, aqui eu tô falando das coisas mais escandalosas, né? Ai, se pudesse dar um santo no meio da cara desse trocador. Nossa, que menina bonita. Nossa, que cara lindo. Nossa, que... Gastando sua mente com a linha ocupada. Mas tem também os momentos religiosos. Que você está envolvido em atividades e coisas do seu clube religioso, né? Da sua forma de achar que é assim que se serve Deus. Eu precisando usar a Elaine, ela fica ali sendo boazinha, a boa Elaine. Isso acontece também, você acha que é o engano marciano, nós vamos ver também. É porque você foi comentar agora, ele foi batizado. Você acha que está fazendo, mas não está fazendo. E se você continua fazendo lá no Tribunal de Cristo, então vamos ver, né, Elaine? Vamos ver esse negócio aqui. Ih, não sobrou nem cinza. Não serviu para nada, infelizmente. Você gastou seu dia. Então, quando você vai no... E alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Uma vez que você conceda o seu link, que você ceda a sua conexão para esses espíritos que quer te fazer vaguear, ele vai conseguir uma vantagem em cima de você. Porque a palavra planói, enganador, também significa afetar desfavoravelmente. Você entrou no terreno inimigo. Terreno perigoso. Você está emprestando a sua mente para o serviço de Satanás. E o próximo passo, pelo versículo aqui, ele vai te ensinar. Primeiro ele capta seu foco. Ele na realidade, ele imita a forma de Deus agir. Primeiro ele quer a sua atenção, depois ele te ensina. Ele te doutrina. Eu acho muito interessante essa palavra desse. Ensinar, né? Sim, aí ele vai começar a te ensinar. A diligência de Satanás. Exatamente. Ele vai, o versículo não fala, mas se você for deixando, primeiro ele capta a sua atenção, ele tira o seu foco, você não está mais linkado com Deus, você está linkado com o demônio demônio vai começar a te ensinar. Você vai começar a pensar como o demônio pensa. Qual o versículo? É o de 1 Timóteo 4:1. Primeiro você obedece o Espírito que te leva a pensamentos vagueantes. E depois ele te ensina, o ensino de demônios. A palavra no grego aqui, até uma outra que eu estou estudando em outra passagem, é o... Lembra que eu estava te apresentando esse outro dia? Só por enquanto você está procurando aí, também é o próprio... Logizomai. Mas nós vamos estudar isso detalhadamente, se nos permitir. Não, eu estou pensando aqui também, como que a própria natureza pecaminosa dá uma força para Satanás. Não, isso foi a nossa primeira preleção. Como é que é o coração do homem? Distrai. Como é que é o coração? Você lembra? Nós aprendemos aqui. Enganoso, guardar o vosso coração. Você ensina segundo engano. Foi a nossa primeira preleção. A nossa natureza pecaminosa, o nosso coração já é puxado para o engano. Então ele já tem esse gancho. Já se distrai fácil. Né? Sim. É a nossa natureza querer distrair. Querer ficar à toa. Querer vaguear. Querer ser vagabundo. Por isso que a gente precisa de Deus, para ter foco. Nós já temos uma natureza que tende a isso. Existe um sistema, um cosmo, em função disso. E ainda existe o ataque. É aquilo que a gente aprende na escola dominical, no IDPG, né? Os três inimigos. Nós mesmos, a nossa natureza, o sistema, o cosmo, e o inimigo propriamente dito, que é Satanás e seus anjos. Então, se Deus... Uma pergunta, não sei se formular. Não sei se... Eu às vezes fico pensando que se leva muito pro lado dessa coisa do pecado, da carne, essas questões todas que foram levadas. Mas às vezes penso que o que é o mais importante não vem à tona, muitas vezes, ou 99 vezes. De fato, como você falou, é uma passagem que te faz sempre
cai a ficha imediatamente, que é essa de Pedro saindo do barco, colocando os pés fora. Ele engloba Ilustra bem, né? toda a palavra. Coloca o pé e vai. É muito interessante essa colocação. Ele nem olhou, ele foi, né? E o foco, Jesus Cristo, como você falou. Mas eu fico pensando que às vezes eu posso estar enganado, me desculpe a ignorância, Uma aula é sobre engano, né? o espírito, não se fala no espírito, ou se fala, mas pontualmente aqui. Aonde que eu não falo isso que você fala? Eu falo no sentido porque para você nascer de novo, você precisa ser tocado pelo espírito. Te faz e te convence do pecado. E é a função do espírito. Uma delas. Né? Por outro lado, você tem a questão também do coração. A mente, a boca fala do que está cheio o coração. Eu não vejo muita ligação, mesmo que seja, mas eu não vejo isso claramente, talvez vocês achem um clareamento com relação à mente. Porque a mente, ela é a essência do pecado. Ela é o processador. Total. É o HD. E é o espírito, Não, na minha processador. opinião, te dá o toque na hora do momento que você está saindo fora. E ele te convence, Sim. você reconhece, Ele te faz rema. assim como você, no dia do seu nascimento, você reconhece, pede para que ele entre. Porque ele que é a base de tudo, o Espírito Santo. Você recebe e ele faz o trabalho. Ele executa. Não é? Ele é o ativo. Você tem a história de reis, como por exemplo, Saul, que é um cara que sempre eu estou querendo entender o porquê daquilo que aconteceu, né? Mas o Espírito vai sempre, no final das contas ele acabou, como fala a palavra, ele foi descansar com seus pais e foi enterrado. É uma linguagem. É uma linguagem. Mas é isso, o Espírito. Será que eu estou tendo uma visão errada dessa coisa? Não, o Espírito é o agente. É através dele que Jesus Cristo age na igreja, em todos os ministérios. Só através do Espírito. Então a mente é um Tanto é que nós acabamos de ler um versículo aqui. O Espírito afirma expressamente. É o Espírito dando um toque para a igreja. A mente faz parte da A carne. mente é uma segunda, terceira, quarta fase, aí vem outras coisas. Porque o coração aí, no caso, é o Espírito. Não. Depende, aí aonde? O coração que eu estou falando, que nós já citamos aqui, é o coração humano. A natureza pecaminosa. Bom, ele tende ao pecado. Calma. Oi. Eu acho que também falando na questão que o Espírito Santo tem aquele versículo que fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim. Nós vamos ver esse versículo. É, É um dos remédios. porque quando fala que a mente é totalmente da velha natureza, mas ela pode ser transformada pela palavra de Deus. Não, A renovação da E o mente. Espírito Eu tô Santo é o supondo- agente que eu estou trabalha supondo aí. aqui que nós tenhamos o entendimento que nós, nascidos de nós, temos uma velha natureza que a gente arrasta, o cadáver, e a nova. O Espírito Santo sempre fala, ó, abandona o velho homem e vive no novo homem. Isso aí E é o ponto Espírito Santo passivo. sempre está convencendo. O fato é Sim. que muitas vezes nós não obedecemos o Espírito Santo. Nós falamos, não, eu vou continuar aqui. É, Com essa porta então, aberta. eu vejo que, no caso, eu não sei, eu não estou entendendo, não estou sabendo colocar. Eu tenho essa Eu ainda não entendi se isso é uma pergunta ou um comentário. Bom, pode ser o que você achar que é. Mas é um comentário? De qualquer forma, é uma colocação. Como eu falei, eu também não sei definir. É uma questão que eu penso nela o tempo todo para tentar Qual que é a questão? desvencilhar a coisa da carne. Porque se fala muito na carne, o tempo todo na carne, que você tem que controlar a carne, que você tem que controlar seus pensamentos, que você tem que Mortificar. fazer acontecer. Mortificar E mesmo. você não Neutralizar. Deixar Você não lá faz, no. você Deixar. Não faz. Não tem como fazer. A carne milita contra o espírito. Sim. Quem está na carne Você não tem pode que viver- agradar a Deus. Você tem que Aí viver no começa a vir novo homem. outras, então. Aí não seria a questão de fazer o espírito brotar mais nas falas, nos ensinos. ao Isso você invés faz pela da- sua escolha. né? Encher Isso de você faz Você pela tá sua falando escolha. Em termos de ensino. Em termos de ensino, se fala muito, a gente fala, tenta e não consegue. não, é porque o O ensino. espírito parece que está meio apagado. Não, é porque o tópico é a doutrina do engano.
Nós estamos agora estudando, podemos estudar também futuramente, eu criei um dos livros do pastor sobre a doutrina do Espírito Santo. Que nós estudamos lá no grupinho, você tem lembra? livretos, porque no momento, agora eu estou enfatizando mais esse ponto pelo fato de que nós estamos estudando esse livreto, né? Você já congregava com a gente quando a gente está naquela escola lá da Jacuí com o Cristiano Machado? Não, ele chegou lá não, Bonfim. Ah, lá a gente fez o estudo da doutrina do Espírito Santo lá, você lembra? Porque só uma coisa também, que ainda não chegou na parte do remédio. Sim. Na hora que Vai- chegar na parte do remédio, eu vou falar do Espírito Santo. Eu dividi esse tópico em Ok. doutrina do engano, a condição natural, os tipos de engano, a língua como veículo do engano, que tá vai responder um pouco do que você falou aí, a questão do que a boca fala, o que a gente fala, como é que isso funciona. As consequências, que é o que nós vamos entrar agora, as consequências de você deixar sua mente vaguear e depois o remédio. Como é que você neutraliza esses desígnios. Tem N versículos, principalmente no Novo Testamento, que falam como é que você neutraliza. Aí que a ênfase vai ser não mais a carne, vai ser o remédio, que é o Espírito Santo, como ele conduz. Mas parece que teve uma hora que você falou assim que a coisa não funciona. Funciona. É só- Como é que quando fala assim, vão olhar para Jesus, eu entro em transe místico? Como é que isso funciona? Você deita na posição de yoga, você alinha suas chakras, aí você começa a meditar, aí vem, eleva, ou seja, não. Como é que você olha? Exatamente o toque do Sim. Espírito, te dá, Não, olha. pois é, vou tentando responder. Como é que você olha para Jesus? Errais por não conhecer as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus falou lá com os livros. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Quando Jesus estava conversando com os discípulos a caminho de Emaús, ele passando pelos salmos, pelos profetas e pelos escritos, por todas as escrituras, ele falou que assim cumpria que acontecesse a crucificação e a morte. Ou seja, as escrituras só têm um tema, um objetivo, uma pessoa a revelar, Jesus Cristo. Então, como é que você olha para Jesus Cristo? Olhando para as letras desse livro, lendo, orando e pedindo compreensão. Primeiro, Mas não é o Espírito aí que você pede? sim, é o Espírito. Aí, Depois aí vem o segundo, aí você claro. cai lá em João 16. Ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, Porque sem o por isso- Espírito é morta, né? Claro, E isso é- Hebreus 1 fala que... Isso é muito elementar. Você vai na Escritura, ela é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3, 16, 17, para te ensinar, para te repreender, corrigir, educar e para te fazer completo. Então quando você lê as Escrituras e medita nas Escrituras, eu já falei isso tantas vezes, e você fica ruminando, aí você engole, vomita ela para a boca de novo, você fica ruminando as Escrituras, meditando nas Escrituras, o Espírito Santo vai te dando compreensão. Eu até li recentemente um livro que é 2 Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer. Eu gosto desse versículo, que eu grifei até com rosa choque, luminoso. É lindo esse versículo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O processo de aprendizado, ele tem dois aspectos, o humano e o divino. O humano é você se disponibiliza, eu quero aprender, me fala, você pega isso que fala de Jesus Cristo, o Espírito da profecia, o testemunhar de Jesus. Mas a carne não quer isso. A carne já morreu. Aí é o contraste. A carne já morreu. Ela morreu. Mas Defunto no não fala. sentido que Você Não, sabe. morreu mesmo. Mas A palavra no grego é ela, eu já falei isso, ela é um vampiro sem dente. Não, entendo. Ele é um escorpião sem ferrão. Ela não tem poder mais. Isso é um ensino das Escrituras. A carne não tem mais poder sobre o nascido de novo. A gente só ressuscita esse defunto porque a gente quer, quando a gente é enganado.
Mas se você andar no Espírito, jamais você vai satisfazer as Aliás, concupiscências essa da carne. palavra jamais, ela não existe aí. Né? Eu A sei, palavra- mas o que o ensino das Escrituras querem Jamais dizer é que Gálatas o que o ensino das Não é Escrituras jamais. querem dizer é que o homem nascido de novo, ele não tem mais a capacidade de pecar. O nascido de novo não Mas ele peca, peca. se quiser. Se você Mas ele deixar peca. a sua mente vagabundar, Mas ele peca. se você entrar no A engano. palavra final é ele peca. Sim, por isso que existe 1 João 3, 9, 1,9. Tanto que Saul se jogou na espada. Sim. Ô Marcelo, o versículo Sim. fala. Cara, Se todavia, ó, Não, eu não sei. filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Você confessa, como o pastor prega isso todo domingo. Sacode a poeira e vai para frente. Mas a carne, ela é um defunto. Ela é um vampiro banguelo. Ela não tem poder mais. Você só anda nela Peca, cara. porque você quer, porque Se você está você peca, enganado. ela tem poder. Não. Se você peca, ela tem você poder. que dá poder. Se ela. ela pega. Mas tem, no final das contas, é o todo. Não, ela não tem poder. Porque a obra de Cristo já desfez isso. É. Quando você estuda a palavra no grego, lá de Romanos 6, fala que ela foi tornada inoperante, ineficaz. Isso é um ensino. Então, Você fez IBPG, não, né? Gálatas, Você estudou Romanos lá com o pastor Marcos? Não. não, Romanos não. Gálatas 5,16 fala. Mas eu leio, eu faço a mesma coisa. Em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andar no espírito e jamais Aí tá satisfazeis jamais, mas a as palavra não é concupiscências da jamais. carne. Sim, esse A versículo palavra eu não é estava jamais. Satisfarei. Não Aí satisfarei. satisfazeis, não satisfarei. Jamais satisfareis Mas não as existe a concupiscências. palavra jamais. aí. Mas de qualquer maneira, o É, ensino Não existe claro. isso jamais. Mas de qualquer Não, jamais maneira. existe. Aí na sua versão. Mas de qualquer Não. maneira. Mas independente desse versículo, Olha esse. lá. A colocação no grego, Sim, no hebraico, mas esse não é o único versículo que ensina a respeito disso. Eu estou falando especificamente do que Sim, tá contando mas isso. saindo. Jamais satisfareis. Sim, mas saindo especificamente desse versículo, o ensino claro das Escrituras é que o que é nascido de Deus não vive no pecado. Primeiro João fala Ele isso. não. Entendeu? Se você pegar Ele não Romanos, vive, mas ele sim, peca. peca porque está Ele enganado. está ressuscitando algo que está Peca bom. porque ele pegou a mente e a vida dele e falou: Satanás, eis-me aqui, quero satisfazer-lhes os desejos. Eu não penso assim de um nascido de novo, não. Não, Desejo mas o nascido de novo entra nunca nesse. é- Jesus, ele não Ele mediu quer as andar na presença, Jesus ele não quer mediu as satisfazer, palavras dele agradar quando ele a Deus. falou: vós sois do diabo e quereis satisfazer. E eles estavam marcianos, Eu até achando que estava fazendo a vontade de Deus, não era? Eu até fico querendo entender a questão de Pedro, porque Pedro é um cara que vai, desce, Sim. mas é uma preservação. Sim. Ô, Mas hoje nós, nascidos de novo, temos dois caminhos para andar: olhando para Jesus, querendo E satisfazer de o fato Satanás. essa coisa deve ser uma coisa muito ampla. Eu só estou colocando, quero explicar que eu não entendeu? Fala-se, mas a realidade ela permanece. Não quero dizer com isso, não quero Deu. ofender, não quero dizer. Deu. Eu tenho uma forma, às vezes, de colocar que às vezes eu também não compreendo. É como eu falei, que a coisa quer sair, eu solto. Sim. Dentro de uma lógica, dentro do meu raciocínio. Mas não é toda hora que eu entendo essas coisas. É. Agora, de fato, você está explicando e certamente de uma forma ou outra, ou lá na frente, ou lá atrás. não, com certeza. Com certeza o Espírito Santo vai trazer isso. Claro. E ele trabalha com cada um Ok. dentro da É. sua medida de Cada um. iluminação. Claro. Mas que é o propósito dele ensinar e o ensino dele conduz à exaltação de Cristo, isso é muito claro nas Escrituras. Então, se você quer aprender a olhar para Cristo, você tem que olhar para as Escrituras, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo vai remar, ele vai iluminar e vai te conduzir a focar em Cristo. Bom, vamos encerrar, já pode continuar no Ok. intervalo, porque deu o tempo ali. Uhum. E hoje já pode continuar na próxima preleção. Podemos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade, João 17:17, que ela nos conduza à compreensão daquilo que o Senhor quer para nós, nos livre do engano e nos dê foco na pessoa de Jesus Cristo, para que possamos crescer, te servir e servir a outros, em especial nesse momento de comunhão, pelo qual pedimos unção em todas as suas atividades, pois sem ti nada podemos fazer. Por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.